Olá, minhas joias do Oriente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje o assunto é seríssimo, a respeito do que aconteceu esses dias no dia 25 no Espírito Santo. Um menor de 16 anos, acredito que não teve o nome divulgado, né, por ser menor de idade, invadiu ali duas escolas. Acredito que uma das escolas ele estudava ou era ex-aluno e, enfim, efetuou diversos disparos ali em direção a professores, alunos e fez 12 feridos, se eu não me engano, e 4 pessoas acabaram perdendo a vida nesse ato. Esse tipo de caso não é a primeira vez que acontece. Inclusive, recente teve um caso desse aqui no Brasil. Eu não sei se as pessoas chegaram a se ferir de fato, né? O que aconteceu, se chegou a ter alguma vítima, mas teve. E eu não sei se eu coloquei no meu story do Instagram ou no WhatsApp, mas eu falei assim, infelizmente não será o último. Tem todo um contexto aí por trás de tudo isso. E se você não conhece aqui o canal, a gente traz esse tipo de caso aqui, a gente faz uma leitura através das cartas, geralmente do baralho cigano, para ver o que nos diz a mais. Sempre tem coisa que só a espiritualidade ou as cartas podem trazer, dizer, confirmar. E a gente vai ver isso aqui, todo esse contexto por trás desse caso. E a gente vai entender também até mesmo o contexto de outros casos parecidos, né? Vamos ver o que nos diz a respeito disso. É um caso de fato bem tenso, bem pesado, tá muito recente, então a energia, né, é bem complicado. Mas vocês pediram esse caso através lá do Instagram também. Vocês voltaram para eu trazer ele hoje. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ele, mas antes já peço para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal se não tiver inscrito, ativar o sininho de notificação que a YouTube te avisa sempre que eu postar vídeo novo. Aliás, nem sempre, então se ele não avisa, eu aviso na rede social que eu deixo aqui na tela para vocês. Tem também um link aí embaixo na descrição com todas as minhas redes sociais e o meu site se vocês quiserem consulta particular. Tá rolando ainda promoção de previsão para 2023, que vai acabar amanhã, tá bom? Na terça-feira, dia 29. Então corre, que eu acho que ainda dá tempo de vocês participarem e agendarem a consulta no site. Qualquer dúvida é só entrar em contato no número que eu deixo aqui na tela para vocês. E vamos começar o nosso vídeo de hoje. Bom, então, o que se sabe sobre esse caso? Uma adolescente de 16 anos invadiu, né, duas escolas. A primeira, eu acredito que ele era ex-aluno, já estudou nessa escola, ou estudava. Fez 12 vítimas com os disparos, né, que ele efetuou. 12 vítimas ficaram feridas e 4 perderam a vida. Ele é filho de um policial militar, né? Esse caso aconteceu no Espírito Santo. E pouco tempo depois ele já foi identificado, ele confessou, né, o crime, confessou tudo o que tinha feito. Ele, enfim, usou ali 2 armas que acredito que era do pai. Não se sabe como que ele conseguiu acesso a essas armas. O pai e a família se diz ali abalada, inclusive tendo que sair ele da cidade. O menino, acredito que está preso. Eu não sei como que fica toda essa questão aí por ele ser menor. Que tipo de punição que será dada para esse menino, né? Segundo o que se sabe, ele tinha uma suástica, acredito que no seu uniforme aí. Ele entrou aí todo paramentado, mascarado, enfim. Preparado mesmo para isso, que indica já aí uma premeditação, né? E aí várias coisas surgiram através disso, mas nada foi muito confirmado ainda ou provado, já que está muito recente ainda. Então várias coisas ainda vão ser analisadas, né? Provas e tudo mais. Ele não disse a motivação, também não se sabe se tinha uma, né? No sentido de, que nem quando acontecem essas coisas. Sofri muito bullying nessa escola aí, vou me vingar. Ou alguma coisa contra uma pessoa específica, eles dizem que não tinha.
Então é isso, vamos ver aqui, fazer uma leitura geral desse caso, tá? Como eu falei, não existe dados desse menino. Acredito que justamente por ser menor de idade, né? Mas eu peguei aí o nome de uma das vítimas e, né, sabendo do que se trata já é o necessário para fazer a leitura. Vamos ver o que nos diz sobre isso. A verdadeira motivação desse moço. Isso aqui já me diz muito, tá? Eu não acho que é sem motivação, não, tá? Assim, sempre tem, né? Alguma coisa. Não é por simples e pura vontade de tirar a vida, sim. Isso também. Mas é algo pra despertar isso, entende? Tá me falando de uma mulher aqui, né? Pode ser ter sido o principal fator. Será que esse moço não teve alguma coisa aí de um amor não correspondido? Foi prejudicado por alguém, de repente alguma pessoa que ele se relacionou, ele amava muito? Primeiramente, né, assim, para início de uma conversa, tem algo por trás disso, tá? Eu vejo esse moço sofrendo a respeito, de repente, ou de algum relacionamento que terminou, ou que não deu certo, ou alguém até mesmo que ele gostava ou ele sofreu alguma decepção. Eu vejo questões amorosas relacionadas a isso, tá? Me fala principalmente a respeito de uma pessoa que de repente, sabe? Mas não que foi a motivação real, foi de repente o gatilho para ele começar a ter um surto na cabecinha dele, entende? Eu sei que é muito mais fácil a gente colocar doença, a gente dizer que é psicopata. É muito mais fácil do que dizer que a pessoa é ruim. Apenas um ser humano ruim. Alguém que não tem empatia,
alguém que não se preocupa com o outro, com o sofrimento que vai causar o outro. Tudo bem, tem doenças que podem ser associadas a isso, sim, mas às vezes a gente precisa entender que é apenas maldade, falta de amor. Isso pode vir desde a família, sim, eu não estou dizendo que a família tem alguma coisa a ver, mas assim, direto ou indiretamente, poderia ter sido evitado. Vai desde exemplo familiar, desde a criação, até mesmo coisas que os pais observam no comportamento da pessoa que uma terapia resolveria, entende? Sim, a gente não pode negar que a questão familiar tem uma certa relevância nisso tudo. Não estou dizendo que os pais têm culpa, ninguém obrigou ele a nada, nem incentivou ele a nada, mas indiretamente, e eu canso de falar isso para vocês, que até mesmo espiritualmente, pais têm responsabilidade. A gente assume a responsabilidade pela formação daquele ser humano, responsabilidade de encaminhar aquele ser humano no caminho correto, dando a ele ética, empatia, responsabilidade e tudo mais. E sim, os erros dos filhos, né, são as nossas faltas como pais, em sua grande maioria das vezes. Ninguém nasce com algo já formado, de característica ou sabe de caráter. É exemplo, é ensinado de alguma maneira ou pode ser evitado. E sim, grande parcela aí familiar, ou de exemplo, ou de falta de atenção com algumas coisas que muito provavelmente já era observado no comportamento desse menino. E eu não vejo nem apenas algo específico para alunos, muito mais para a questão de autoridade, então de repente professores, diretor e tudo mais. Pouquíssimo voltado para alunos ou alguma coisa assim do tipo. Muito mais voltado para a questão da escola em si. E é o que eu falei para vocês, tem muita coisa em volta disso. A gente precisa nos atentar para a questão dos adolescentes e das crianças e a forma com que tudo é levado. Eu falei para vocês, tudo tem um propósito. Até mesmo com as lutas que a gente tem, os problemas que a gente passa, é tudo para uma transformação futura. Então, tudo isso que está acontecendo, infelizmente, não será o último. Essencial para uma transformação futura, para as pessoas começarem a enxergar isso como um problema e que pode ser evitado. O que estão fazendo de errado? O que estão negligenciando na educação e na forma que essas crianças e esses adolescentes estão sendo educados ou levados? Como as coisas estão sendo levadas? Como que fica a questão da saúde mental? Será que os pais estão dando atenção suficiente para isso? Será que a escola está sabendo administrar e levar isso direito? O que a gente mais vê aí são casos de bullying. O que fazem para isso? Por isso, para mudar isso, principalmente. A gente sabe que muita coisa é negligenciada. A escola é um ambiente tóxico demais, principalmente para pré-adolescentes e adolescentes. Criança, para a maior parte, é tudo uma grande farra. Mas depois a brincadeira vai ficando séria. Então, sim, até isso, muito provavelmente, é um movimento aí de busca de transformação que precisa acontecer nessa área. Que tipo de ser humano, de seres humanos que a gente está criando e preparando para o mundo? E aí, infelizmente, é nisso que dá, quando alguém surta. Tô dizendo que é justificável? Não, mas
tem um gatilho, um pontapé inicial para que tudo isso aconteça. É o que eu tô falando, eu não vejo, não diria para vocês, isso é psicopata. Justifica-se com psicopatia. Tem questões psicológicas, tem sim, motivada por outras questões. E aí eu acho que é muito mais problema dele do que tudo, sabe? É problema pessoal dele. Eu não vejo que é algo que ele tem uma vida perfeita e isso apareceu do nada. Teve uma motivação para isso acontecer. Uma situação que ele passou, ele pode ter passado várias situações, né, que motivou isso. E aí ele começou a ter algum transtorno, sim. A gente precisa também aceitar a questão da ruindade, a pessoa ser má. É difícil, é complicado a gente olhar para uma criança ou para uma adolescente e falar que ele é apenas uma pessoa ruim. Mas se não fosse, ele poderia ter passado pelo que fosse, sofrido a beça, poderia estar com um monte de transtorno psicológico e emocional. Sabe o que ele faria? Ele tiraria a vida dele, mas não teria coragem de tirar a vida de outras pessoas. Isso é só ele colocando a raiva para fora, o ódio acumulado dentro dele. E se tem outras pessoas envolvidas nisso? Tem. Eu não vejo ele fazendo isso sozinho. Ele foi e fez sozinho. Foi ele que colocou lá a cara, que teve coragem de fazer, mas que outras pessoas sabiam. De repente amigos, de repente ele falou para alguém, ou até mesmo tinha cúmplices. E existe, gente, toda uma questão, às vezes uma rede por trás disso. Inclusive a outra questão dos pais terem controle do que os filhos fazem na internet. Não literalmente todos os passos. Grupos que eles participam, fórum de internet, sei lá. Porque existem, infelizmente, pessoas que incentivam isso. Grupos de ódio. Inclusive, toda essa questão aí nazista que foi levantada, não duvido. Pode ter essa raiz. Ele pode ter se identificado de alguma forma. E aí vocês se lembram do que eu falei? Eu não sei se foi no vídeo que eu fiz lá do Bigodes lá, o Adolf, ou se foi no vídeo do Anticristo, que eu falei dos frutos. Esse moço, ele veio, ele fez muita maldade, sim, mas não acabou por aí. Olha quantas almas ele levou com ele, quantas ele leva até hoje. Quantas almas ele não contamina até hoje. Parece um vírus. Existiu, foi vencido, tem vacina, mas ainda tem gente que é contaminado. Por quê? Identificação. Aí é culpa dele? É culpa de videogame? É culpa do que as pessoas fazem? Tem grande parcela que desperta e reafirma isso? Sim. Inclusive os videogames, mas é outra questão. Mas ninguém vai fazer se não tiver identificação. Ninguém. Você pode jogar, por exemplo, um jogo, violento aí, que tem de tirar a vida de muita gente. Nem por isso você vai sair por aí achando que você pode fazer isso na vida real. Mas pessoas que já têm isso dentro dela pode sim despertar. E partindo para um outro lado mais profundo, espiritualmente falando, o lado negativo, o espiritual, que tem. E aí o pessoal da igreja chama de diabo e, enfim, demônios. Mas na verdade, luz e treva, né? A espiritualidade boa
e a ruim, o outro lado da força, como vocês quiserem chamar. Essa organização, sim, eles se alimentam em cima de tudo isso. De filme de terror, de jogo de videogame violento, de músicas que incentivam esse tipo de coisa, filmes, tudo. É como se fosse colocado ali dentro daquela pessoa, aos poucos, aquilo que ela vem consumindo, contaminando ela. Então, esses seres trevosos, sim, se alimentam de tudo isso. Alimentam essa indústria, estão por trás de tudo isso, sim. Porque eles ganham em cima dessas situações. Se não é a própria pessoa que se contamina apenas, porque é o que eu falei, tem gente que se contamina e fica para ela mesma, mas tem gente que afeta o outro. E aí qual é o limite disso tudo sempre? O crime. A lei. Você pode fazer tudo isso que você quiser. Assistir esses filmes, jogar esses videogames, desde que você não cometa um crime. Que você não ultrapasse os limites da lei. Que até então você está só se prejudicando. A partir do momento que você prejudica o outro, vai muito além. Então é mais para vocês entenderem o contexto de toda essa situação. A respeito desse moço em si. O que eu vejo é que começou assim com alguma coisa, me falando a respeito de uma mulher que teve grande influência nisso, tá me falando até negativamente. Eu não sei se de repente é uma professora, uma diretora ou até mesmo a mãe dele, tá? Ó, claramente. Não vejo sendo nada contra alunos em si, sabe? Eu vejo muito mais contra símbolos de poder. E aí pode ser a família, ou a escola, a organização da escola, professor, diretora. Aí que tá o problema. E sim, vejo coisas por trás disso alimentando isso também. Pode ser algum grupo que ele participa de internet, por exemplo, amigos que ele tenha, que tem incentivado, e não é de hoje não, tá, gente? Não mesmo. Ah, ele premeditou porque ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, foi preparado, o dia e horário, sim, mas ó, bem antes. E aí é complicado. Tem como a gente dizer que ele não sabia o que ele estava fazendo? Que ele agiu por impulso ou de cabeça quente? Não. Ele sabia, inclusive, as consequências. A questão da família, de forma direta ou indireta, tem sim a sua parcela. Inclusive, né, por ter essas coisas ali, enfim, facilmente, né, de fácil acesso. Ah, mas o pai era policial. Mesmo assim. E aí é complicado as pessoas que defendem essa coisa de ter arma dentro de casa. De nenhuma forma isso é aceitável. E isso poderia ter sido evitado, sim, desde a família, até mesmo de pessoas que sabia que ele faria isso. É tão ruim quanto, né? Porque, mas um amiguinho dele que ele disse, ficou sabendo que ele ia. Por que não denunciou? Por que não falou nada? Se sabia o que ele faria. E aí tem sim toda essa coisa de inversão de valores, né? De querer se tornar conhecido e importante pelo que ele faria, ou impactar as pessoas de forma negativa. Ter essa vontade. Uma coisa que define bem toda essa situação é exemplo, tá? Exemplo e contaminação. Porque esse espírito ele já vem com essas tendências e o dever
principalmente da família e tudo mais, é manter esse espírito longe dessas tendências. É como se fosse um gatilho mesmo para ele. Então ele já veio com isso e foi incentivado, seja por exemplo ou por influências, e aí são várias coisas. Inclusive é uma coisa estrutural, sim, que, gente, o nosso sistema educacional, vamos dizer assim, inclusive até mesmo a forma com que as crianças e adolescentes vêm sendo tratadas e educadas e, sabe, levadas até hoje, é algo que precisa mudar e vai no futuro, para as pessoas, sabe, entenderem até mesmo os adolescentes e as crianças que estão tirando a sua vida. É muito pesado. E aí faz a gente refletir por quê. O que a gente está fazendo de errado? Todo mundo aqui foi criança e adolescente. Todo mundo sabe pelo que passam. Ah, mas tem gente que sempre tem, né? Aquela coisa de mimimi. Hoje em dia é tudo mimimi. Tá, pra você pode ser tranquilo, mas nem pra todo mundo é. As pessoas sentem as coisas de forma diferente. E tem coisa, sim, que precisa mudar na forma com que a gente está gerenciando tudo. A gente precisa olhar para essa situação com uma forma diferente. E vai mudar, assim, no futuro por conta de tudo isso que está acontecendo. Tanto casos assim, quanto de problemas psicológicos em crianças e adolescentes que estão tirando sua vida, por exemplo. É um sinal de que, opa, peraí, o que é isso que está acontecendo? De que forma que a gente está errando com eles? Aí eu só vou ver aqui, né, depois, enfim, previsão a respeito disso, se a justiça vai ser feita mesmo, se ele vai ficar preso ou se não. Afinal de contas, ele tem aí 16 anos, no que isso vai dar, né? E, gente, poderia ter sido mais, tá bom? Se ele tivesse mais bem preparado, o estrago ele seria bem maior, 1000 vezes. A intenção era de fato fazer um estrago, tá? Inclusive, ele pode até não ter feito algo contra ele, porque de repente na cabecinha dele ninguém ia conseguir identificar que era ele, por isso que ele foi assim tão bem camuflado. E ele voltaria para terminar quando ele tivesse mais bem preparado para isso. Sem sombra de dúvida, tá? Sem sombra de dúvida. Muito mais uma coisa dele mesmo, sabe? Que foi sim alimentado de alguma maneira. Algumas questões aí que ele pode ter passado, pessoais, né? Que fizeram ele alimentar tudo isso. Tudo tem um gatilho, né? De repente até mesmo com escola, professor. Cultivando, né, esse ódio. Tem nem o que falar. Mas infelizmente eu acho que já ele tá solto, tá? Eu vou ver aqui no que isso dá. Vamos ver se a justiça será feita e se ele ficará preso. Eu já acho a justiça desse país tão falha. Assim, principalmente na aplicação assim das penas, sabe? Só a gente ver o máximo de tempo que uma pessoa pode ficar presa.
dependendo do crime que ela cometeu. É absurdo. Ai, ai. Pode ser que descubram, sim, as coisas que estão por trás de tudo isso, que ele não agiu sozinho de toda forma, sabe? Que teve alguma influência, de repente descobrindo isso, né? Tudo que tá por trás disso. Mas, gente, olha, não me fala nenhum momento de justiça, pelo contrário. Fugindo da justiça seria a palavra correta. Pagando. Sabe? Se a gente for parar para pensar a quantidade de vítimas, tirar a vida aí até o momento, se eu não me engano, 4 pessoas. Vocês acham? Menos de 10 anos vale? Se de fato ficar preso. Se não colocarem aí um lugar para menor infrator, né? Até mesmo por conta de tudo isso. De repente, pela comoção pública, né, e tudo mais, até tentem fazer alguma coisa, mas até pela forma que a gente enxerga e que a gente trata em menores, adolescentes. Bem complicado. É isso. Justiça, gente, não tem como dizer. Mas provavelmente, de alguma forma, ele irá pagar, sim. Irá pagar, né? De alguma forma. Só que uma coisa que a gente tem falhado muito é nisso, tá? É na nossa justiça, a forma com que a gente leva as coisas. Não sou a favor da pena de morte, por exemplo. Não sou a favor mesmo, assim, disso. Não tem nem como ser. Qualquer pessoa, enfim, com a visão espiritual que trabalhe nessa vibração, se é a favor disso, de tirar a vida de quem quer que seja, é absurdo. Mas até ser com você ou alguém da sua família. Não, gente. Cada um dá o que tem. Se acontecer comigo ou com alguém da minha família, infelizmente tinha que ser assim. E essa pessoa vai ter o que merece, né? Vai receber o que merece também espiritualmente. E é assim que funciona. Tá nas mãos de Deus, né? Ninguém pode definir se outra pessoa vive ou não. Até mesmo porque, do jeito que a nossa justiça é falha, o que teria de gente aí perdendo a vida, sendo inocente, não é brincadeira. Então, eu acho que o sangue nas nossas mãos seria bem maior. Mas eu sou a favor de, por exemplo, aí uma prisão perpétua, sim. Que deveria existir, sim, prisão perpétua. Aí, sim, de forma que teria como averiguar e a pessoa tem um julgamento justo, sabe? Pelo menos não seria nada definitivo, que não teria como ter volta, por exemplo, da gente tirar aí a vida de uma pessoa numa pena capital e simplesmente descobrir que ela era inocente depois. Isso é algo que não tem volta. E esse moço, é o que eu falei,
Até mesmo não tiraria aí a possibilidade dele, que ele tivesse a ideia de tirar a vida dele, depois que ele conseguisse concluir tudo, né? Eu acho que ele foi com a sensação de como se ele não tivesse terminado de ter feito o que ele se comprometeu a fazer. Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Me dizem aí o que vocês pensam desse caso, se vocês estão acompanhando e no que vocês acham que vai dar tudo isso. Espero que ele pague para que a vida dessas pessoas não fique impune. Ele sabia bem o que ele estava fazendo, ele não é uma criança inocente, tá bom? É isso, eu vou ficando por aqui, não se esqueça de deixar o seu like e até a próxima.